Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Pergunta 16. Podemos, através de inspirados, receber a identificação e detalhes do espírito comunicante? Bom senso. Kardec narra um acontecimento que envolve uma mãe que esperava uma identificação da filhinha desencarnada, a qual se manifestou respondendo à evocação de um médium inspirado. O fato responde a essa pergunta. Vossa filhinha, se bem que inteiramente desligada, não está em estado de vos fazer compreender como ocorre que ela não pôde fazer o médium exprimir os termos que vos são conhecidos, que, no entanto, lhe sopra. Ela obedecia a uma lei em se comunicando, mas não a compreende bastante para explicar-lhe o mecanismo. A mediunidade é uma faculdade cujas nuances variam infinitamente, e os médiuns que tratam ordinariamente dos assuntos filosóficos não obtêm, senão raramente e sempre espontaneamente, dessas particularidades que fazem reconhecer a personalidade do espírito de maneira evidente. Quando os médiuns desse gênero pedem uma prova de identidade no desejo de satisfazer o evocador, as fibras cerebrais tensas, pelo seu próprio desejo, não estão mais bastante maleáveis para que o espírito as faça mover à sua vontade. Segue-se que as palavras características não podem ser reproduzidas. O pensamento fica, mas a forma não existe mais. Não há, pois, nada de espantoso em que a vossa filha vos tenha chamado pai, em lugar de vos dar a qualificação familiar a qual esperavas. Por um médium especial, obterá resultados que vos satisfarão. Não é senão ter um pouco de paciência. Nesse esclarecimento, Kardec aconselha a mãe a ter paciência e esperar por uma oportunidade de estar diante de um médium especial, pois um médium inspirado que atende aos assuntos filosóficos não dispunha de recursos orgânicos para oferecer-lhe um consistente identificação da filha amada. O médium inspirado pôde registrar e interpretar os pensamentos de um espírito que quer se comunicar com os entes queridos, ainda encarnados, e grafá-los no papel. A letra obedecerá ao estilo do inspirado, e a interpretação dos pensamentos do espírito poderá não ser carregada do caráter e do estilo do comunicante. Isso dificulta aos parentes reconhecerem o ente querido. Se porventura reconhecerem, ficarão maravilhados e cheios de fé. Mas se não reconhecerem, poderão, em prejuízo do espírito, desacreditarem da comunicabilidade dos espíritos. Por isso, mesmo a manifestação de um espírito, através de um inspirado, é quase sempre subjetiva. Não se presta a revelações e muito menos a oferecer provas de identidade. Peca quem a pratica com esse intuito. Pergunta 17. No que depende a possibilidade de se desenvolver a mediunidade? Bom senso. O fluido perispíritico é o agente de todos os fenômenos espíritas que só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelos espíritos. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Não pode ser adquirida quando o princípio não exista. Obras póstumas, primeira parte dos Médiuns, capítulo 6, item 34, Allan Kardec. Pergunta 18. Os grandes gênios foram médiuns? Bom senso.
Aquele que explorou os recantos das bibliotecas, que escutou os mestres falarem, que pesquisou a ciência, a filosofia, a arte, a religião, da antiguidade mais recuada até nossos dias, tornou-se um médium da arte, da história, da filosofia e da religião? É o médium dos tempos passados quando escreve o seu turno? Não, porque ele não conta os outros, mas aprendeu dos outros a contar, e enriquece seus relatos de tudo que lhe é pessoal. O músico, por muito tempo, escutou a Touti Negra e o Rouxinol antes de inventar a música. Rossini escutou a natureza antes de traduzi-la ao mundo civilizado. Ele é o médium do Rouxinol e da Touti Negra? Não. Ele compõe e escreve. Escutou o espírito que veio cantar-lhe as melodias do céu? Escutou o espírito que uivou a paixão aos seus ouvidos? Ouviu gemerem a Virgem e a Mãe, deixando cair em pérolas harmoniosas sua prece sobre a cabeça de seu filho? O amor e a poesia, a liberdade, o ódio, a vingança, e quantidade dos espíritos que possuem esses sentimentos diversos, alternativamente cantaram suas partituras. Ele os escutou, os estudou no mundo e na inspiração, e de um e de outro fez suas obras. Mas não era médium, não mais do que não é médium o médico que ouve os doentes cantarem o que sentem e que dá nome às suas doenças. A mediunidade teve suas horas nele como em todo outro, mas fora desses momentos, muito curtos para a sua glória, o que fez, ele o fez só com a ajuda dos estudos hauridos nos homens e nos espíritos. A esta conta somos médium de todos. Somos o médium da natureza, o médium da verdade. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.